Ok, deve ter aparecido aquela mensagem que diz: se você não quer, você vai ser expulso. Enfim. É democrático. Não é. Então, a ideia desse encontro, né, é que a gente possa pensar essa noção de comunidade de escrita na prática em dois sentidos. Primeiro, podendo discutir esses temas, entendendo como é para vocês, o que importa quando a gente pensa em uma comunidade de escrita. E segundo, experimentando algumas das coisas que a gente faz a partir do Ninho. Porque o Ninho de Escritores, ele existe, vai fazer 7 anos agora em agosto. Então, a gente teve a oportunidade de experimentar diversos formatos e pontos de contato para juntar pessoas que têm esse sonho da escrita e que muitas vezes encontram barreiras em outros lugares e tal. E a ideia do Ninho é justamente apoiar as pessoas nesse se desenvolver e se encontrar com outras pessoas que também têm um sonho parecido e consigo mesmas nesse nesse soltar um pouco das amarras ou das âncoras. Eu aprendi essa, não aprendi a palavra, mas eu peguei esse conceito recentemente, dessas coisas que nos prendem como âncoras, que a gente aprende socialmente, e a gente aprende muitas âncoras sobre escrita na escola, por exemplo, quando a gente é, olha para a redação como aquela coisa dura que tem um formato clássico e aí a gente não consegue nem lidar com aquilo direito. E aos poucos as nossas explorações com o texto vão perdendo liberdade, autonomia, etc. Então, esse é um pouco do foco do encontro de hoje, né? Que a gente possa conversar e praticar um pouquinho. E já que esse encontro está sendo gravado, um breve resumo do que o Ninho é hoje, para que, enfim, caso alguém tenha interesse, possa chegar até a gente. Atualmente, a gente tem algumas superfícies de contato no Ninho. As principais são o grupo no Telegram, que é só procurar pelo meu perfil no Instagram, que é Thales Gugs, e aí lá tem o link para acessar o grupo do Telegram, ou acessar o site do Ninho, né, que é ninhodescritores.com. E, então, a gente tem o grupo do Telegram, a gente tem a newsletter, que ela era semanal, agora ela está ao sabor da vontade, o que significa basicamente que chegará uma mensagem para as pessoas quando houver tempo, disposição e energia para fazer essa mensagem acontecer. E, de novo, tem a ver com a maneira como a gente enxerga a escrita dentro do Ninho, que não é para ser um espaço de obrigação e chicote, e sim um espaço de fazer sentido. E a terceira superfície, ela se divide em duas, na verdade, que são os grupos de encontros semanais. A gente tem o Círculo, que acontece toda terça-feira à noite, a partir de São Paulo, porque o grupo foi criado geograficamente em São Paulo, mas agora está aberto para o planeta. E a gente tem um segundo grupo que acontece nas segundas-feiras à noite, a partir de Florianópolis, conduzido por uma querida chamada Mari Peli, e que acontece em paralelo, são dois grupos separados, mas que os dois são Ninho na filosofia, no modo de existir e tal. Então, esses são os principais pontos de contato. Para entrar no grupo das segundas-feiras, as entradas são mensais, então é só entrar em contato com a Mari. De novo, dá para ser pelo site do Ninho dos Escritores, vocês conseguem encontrar a Mari. E no grupo de terças, a entrada é semestral. E aí a nossa próxima entrada vai acontecer no final de julho. Então, fiquem atentos, porque, né? Enfim, é isso. Agora, pequenas apresentações do projeto feitas, eu queria convidar a gente para fazer um rápido exercício de escrita, brincando um pouco com a escrita livre, que é algo que a gente faz em todos os encontros do Ninho desde o primeiro encontro lá em 2014. É basicamente escrever sem controlar o que a gente vai escrever, sem parar durante o tempo. A gente vai cronometrar um tempo de 7 minutos de escrita, sem corrigir o que a gente escreve, sem se preocupar se está coerente ou não. Escrever uma palavra errada, segue escrevendo, porque o conteúdo do que a gente vai escrever não vai ser compartilhado. Ele é para a gente explorar essa liberdade de deixar fluir.
E a outra única regra, a escrita livre tem tantas regras, né? É que a gente não pare de escrever até o tempo acabar. Então, a escrita livre ela pode ser completamente livre, no sentido de colocar o que quer que venha pela cabeça no papel. E esse é um exercício muito legal para fazer de manhã logo que acorda, por exemplo, para dar uma espécie de filtrada no cérebro. É o que a Julia Cameron chama de páginas matinais. Ou a gente pode fazer de noite para meio que processar o que aconteceu durante o dia, que também é um exercício bem bacana. No Ninho, a gente geralmente faz a escrita livre a partir de uma pergunta. E aí a gente volta para essa pergunta caso acabe o que a gente estava falando e tal. E se não tem mais nada para escrever sobre isso, fica repetindo a pergunta até, por escrito, até ir para outro lugar. E 99% das vezes a gente vai para outro lugar. Então, é isso. Então, o convite é que, pelos próximos 7 minutos, e eu aviso quando acabar o tempo, a gente escreva a partir da seguinte pergunta: por que uma comunidade de escritores? Então, por que uma comunidade de escritores? Escrita livre, 7 minutos, já já voltamos. Ok, nossos 7 minutos se passaram. Vamos voltando. E aí, a pergunta que abre essa conversa é exatamente essa mesma da escrita livre. O convite não é que a gente partilhe necessariamente o que escreveu, a não ser que a gente tenha escrito algo que quer compartilhar, mas que a gente abra a conversa justamente com essa pergunta: por que uma comunidade de escritores? E aí eu tô curioso para ouvir vocês, assim, o que que passou pela cabeça ou pela tinta de vocês. Então, vou começar. É assim, eu, antes de conhecer o Ninho, eu nunca havia participado de uma comunidade escrita. Já havia participado de alguns grupos, mas com outro perfil muito diferenciado. E eu fiquei muito bem surpreendida quando percebi por que a gente participava, né, de um grupo de escrita. E eu digo hoje, sem dúvida nenhuma, que o melhor que nós podemos absorver é a troca, né? Porque Freud já diz que nós precisamos buscar no outro aquilo que nos falta, né? Então, basicamente, esse é um dos conceitos, né, da psicanálise. E por mais que alguns digam que a escrita é uma atividade solitária, eu discordo totalmente, né, que foi o que eu escrevi. Nós precisamos do contato, nós precisamos da troca, nós precisamos aprender com o outro e buscar no outro aquilo que nos falta para que a nossa escrita seja a melhor possível. Então, na minha opinião, uma comunidade de escrita, nos moldes, principalmente do Ninho, que nos proporciona também um local honesto e seguro para que a gente trabalhe isso, para que a gente possa apresentar as nossas angústias e então receber em troca uma solução ou um caminho, isso realmente é um oásis no meio de um deserto, onde teoricamente estaríamos sozinhos. E digo mais, um oásis no meio de um deserto, onde muitos escritores são muito individualistas também. E, infelizmente, muitos, como em outros campos, não estão dispostos a compartilhar os seus saberes. Então, uma comunidade de escrita, onde nós podemos, sem medo nenhum, mostrar aquilo que nós somos enquanto escritores e aprender com os outros escritores aquilo que podemos ser ou nos tornar, é realmente uma coisa muito boa. Eu adoro, não largo por nada, procuro mesmo nos piores momentos, quando eu não estou nem em casa, participar, porque faz muito bem para mim, faz muito bem para mim enquanto pessoa e enquanto escritora. Então, para mim, o que é e o que significa uma comunidade escrita? Absolutamente tudo de bom nessa nossa tarefa. É isso. Eu fui muito na linha da Lu também, assim.
acho que um dos insights aqui é que geralmente quando a gente aprende sozinho, a gente aprende no Google, né? Então a gente vai lá e joga no Google, tipo, e beleza. Eu até vou ler um trecho aqui, que é: estar em comunidade desperta insights orgânicos inesperados. Jogar uma pergunta ou até mesmo uma dúvida no Google te dá respostas como um algoritmo padrão, que serve bilhões de seres humanos. Mas jogar a mesma pergunta dentro de uma comunidade gera o fluxo da essência humana. As respostas revelam mais do que um algoritmo mostra, e mostra também um pedaço da alma de quem interage. E mais do que bilhões de respostas aleatórias, temos dezenas de caminhos interconectados com a história e vivência dessa comunidade que é viva, né? Então, esse poder da comunidade, ele é muito massa, assim. Então, eu participo do Ninho também há alguns anos, e cada encontro, ele é muito único, porque a gente sempre tem um certo fluxo nas trocas, mas a gente não é previsível o que vai surgir, como as coisas vão aparecer. Então, isso eu acho muito massa. Aí, um outro ponto é que a comunidade, ela gera um pulso, né? Tipo um pulso, principalmente quando ela tem encontros constantes, então encontros regulares, ela gera esse pulso. E aí esse pulso, a gente modela a comunidade e as pessoas ali dentro para ter o melhor do que cada um precisa. Daí eu estava lembrando de uma frase, eu não sei se exatamente é assim, mas é algo como: se você quiser ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vá em grupo. E assim, eu acho que isso não tem nada a ver. Porque quando a gente está na comunidade, a comunidade que define, cara, a gente quer ir rápido, então como que a gente faz para ir rápido? A gente quer ir devagar? Por que a gente quer ir devagar? A gente quer chegar longe ou a gente só quer dar um passo? Isso é muito massa, porque aí é a inteligência coletiva da comunidade para fazer a acontecer, assim. Então, acho que esses foram os principais insights. Aí, o último é que o pulso, ele também ajuda a gerar energia para a gente chegar mais próximo individualmente do qual que é o nosso sonho, né? Então, ele vai movendo a gente. Eu quero escrever um conto. Tem a comunidade, aproxima a gente de escrever um conto. Quer escrever um livro? A comunidade aproxima a gente de escrever um livro. Então, acho que é bem massa ter esse pulso que a comunidade fornece, assim. Falar um pouquinho também da experiência, assim como a Lu, eu nunca tinha participado de nenhum coletivo de escritores. Escrever para mim sempre tinha sido algo muito individual, mas não no sentido egoísta desse individualismo, mas no sentido mais solitário e até tímido, de não expor muito para o mundo, né? De não saber para quem expor também a minha escrita, como fazer. E durante muito tempo eu também fiquei sem escrever, anos sem produzir nada, assim, ou começando alguma coisa e nunca terminando. E no ano passado, quando eu resolvi retomar um contato mais profundo com a escrita e quis voltar a escrever, comecei a procurar mecanismos para me ajudar nisso e encontrei o Ninho, né? E foi um encontro extremamente oportuno e gratificante, porque a comunidade ajuda e incentiva, né? A gente ter esse espaço seguro para trocas, para ouvir outras pessoas, para até se entender também, né, como escritor, porque eu nunca achei que eu fosse uma escritora. E o Ninho, de uma certa maneira, me fez entender que não é o fato de eu nunca ter publicado um livro, isso não faz de mim menos escritora do que alguém que tem um livro à venda. O fato de eu escrever e gostar de escrever e me envolver nesse processo já me faz uma escritora. Publicar é outra parte, né? E eu acho que cada experiência que a gente tem, eu sei que existem comunidades diversas de escrita, com fins diferentes, mas eu gosto muito desse modelo do Ninho, onde a gente aprende e troca muito com os outros e se sente acolhido também. É isso. Eu, não fazendo parte do Ninho, então é um olhar externo, né, vindo de fora, uma coisa que o Davi falou conectou muito com o que eu já estava pensando, que
fazer parte de uma comunidade, no meu caso, fortaleceria a prática mesmo. Então, criar o ritmo e sair só da intenção e criar essa cadência, né? E eu acredito que a partir do ano passado, eu comecei a me envolver mais com a escrita e vi que pode se tornar até um viés profissional. E isso me deixou mais atenta a tudo que envolve a escrita. E eu acredito que também a comunidade traria essa questão de compartilhar. Então, porque escrever e depois não ter nem quem leia, desanima um pouco, né? Então, eu já andei buscando algumas questões de comunidade também. Já ouvi bastante falar sobre o livro, né, Morning Pages, e não foi fácil escrever direto, assim, dava umas paradas, assim, umas empacadas, mas foi interessante o exercício. É muito... Eu quero comentar primeiro sobre essa chegada, né, à escrita livre, esse processo. Eu costumo dizer que a gente tem, e essa divisão ela é totalmente para fins didáticos, porque se alguém que efetivamente entende como é que a gente funciona me ouvir dizendo isso, vai bater em mim. Eu costumo dizer que a gente tem duas mentes, né, que é uma criativa e uma crítica. E às vezes a gente coloca elas ao mesmo tempo nos processos, quando faria mais sentido abrir o espaço para o momento de criação, para esse momento mais criança, ir lá brincar, experimentar as coisas, sentar e escrever, para o lado criativo e aí segurar o lado crítico. Não porque o lado crítico precisa ser apagado, não porque o lado crítico faz mal ou algo do gênero, mas porque tem o seu momento, que é o momento depois de olhar para aquilo que a gente escreveu e dizer, isso aqui fica, isso aqui sai, isso aqui tem a ver com o que eu quero, isso aqui não tem. O exercício da escrita livre, ele é um convite para essa mente criança, para essa mente criativa ficar solta. Porém, a gente tem, preencha com a sua idade, anos de doutrinação cultural, de sociedade pesando nos nossos ombros e dizendo: não seja livre, não seja criativo, não seja autônomo, não seja ousada. Siga o que tem que ser feito. E esses discursos, além de várias outras coisas, eles acabam bloqueando um pouco a nossa entrada na escrita. E isso vale para a escrita criativa, para a ficção, para contar histórias, etc. Mas isso também vale mesmo para uma escrita mais informativa, para uma escrita que é para comunicar, para encontrar outras pessoas. E, bom, eu arriscaria dizer que toda escrita é para encontrar outras pessoas. Enfim, então tem um pouco desse... É um pouco essa a razão da gente usar a escrita livre encontro sim, encontro não. Quer dizer, encontro sim, encontro também. E pensando na questão da comunidade, né? Esse é um tema assim que me importa muito, porque quando eu criei o Ninho foi inventado para ser um curso pronto, assim, era isso. Era um curso de 2 meses, ponto final. Não ia ser nada além disso. Mas ele já trazia, nesses primeiros 2 meses, alguns princípios que acabaram servindo de convite para que as pessoas continuassem participando e quisessem continuar participando. Então, esses 2 meses foram estendidos para mais 2, e aí a gente convidou mais gente, e aí, 7 anos depois, a gente está aqui ainda, fazendo mais encontros e abrindo outras camadas de encontro, seja presencial, seja síncrono, seja assíncrono. E uma das coisas que me chama muito a atenção nesse processo de comunidade, construindo um pouco no que vocês comentaram, é que existem diversos tipos de comunidades, diversos tipos de grupos de pessoas que se unem para pensar escrita, por exemplo. Antes de eu ter criado o Ninho, eu frequentava alguns espaços online para escritores e chegava a doer, porque o tipo de conversa, o tipo de troca estava num lugar que eu não queria frequentar, em termos de agressividade, de
disputa de ego, uma coisa que não estava me ajudando a crescer enquanto escritor. E eu experimentei isso em cursos de escrita também, em que a professora literalmente gritava com os alunos quando alguém errava uma vírgula. Isso não faz sentido para o mundo que eu quero que exista. E aí, ter percebido que eu queria alguma coisa diferente me levou a criar o Ninho baseado em alguns pilares. Tanto do Ninho, que eu costumo colocar em 3 pilares, que é a ideia de ousadia, responsabilidade e intenção. Intenção porque, né, a gente faz as coisas querendo, com consciência do que a gente está fazendo. Responsabilidade porque a gente é responsável por sentar a bundinha na cadeira e fazer acontecer. E ousadia porque uma dose de insubordinação é sempre muito bem-vinda para que a gente possa se soltar um pouco dessas âncoras que a gente estava falando antes. Então, esses acabam sendo pilares do Ninho. E com o tempo, a gente foi trazendo outros pilares e princípios e acordos que tocam outras questões que são importantes para essa proposta de comunidade. O Ninho é, antes de tudo, uma comunidade de diálogo e prática, né, em torno da escrita. E para isso, a gente considera algumas coisas também muito importantes. Um olhar compassivo, por exemplo. E isso está na maneira como a gente lê os textos. A gente sempre começa a leitura e crítica de textos por aquilo que a gente aprecia no texto das pessoas. Não porque a gente quer amaciar a carne para depois bater. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas não é por isso. É basicamente porque esse olhar apreciativo, ele falta no mundo. Ele ajuda a gente a perceber a qualidade que existe em qualquer coisa. E nunca passou um texto pelo Ninho que a gente não conseguisse dizer alguma coisa boa. Alguma coisa que nos tocou. Alguma coisa que, nossa, que bacana que isso aqui existiu. Nem que fosse o esforço da pessoa em tentar alguma coisa que ela nunca tinha tentado antes. Então, treinar esse olhar nos ajuda a olhar para o nosso próprio processo, para a nossa própria vida, para a nossa própria arte, com esse olhar apreciativo. Então, compaixão é um desses elementos. Leveza tem sido importante para que a gente possa respirar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa rir. E a gente ri um monte nos nossos encontros. E tem um outro aspecto que está cada vez mais forte, que é também lucidez. Para que, no sentido de a gente não se enganar com... eu quero dizer ilusões, mas é meio prepotente. A gente não se enganar com... que a gente possa olhar para as nossas ideias e entender de onde é que elas estão vindo e o que elas produzem. O Ninho é declaradamente feminista, anti-homofóbico, antirracista, anticapitalista, um monte... eu ia dizer um monte de anti-coisas. Mas a proposta é buscar esse espaço em que a gente olhe para o mundo que existe e não compre ele pronto. E que a gente tente olhar para aquilo que é importante para a gente, para aquilo que faz sentido. E aí isso gera um espaço de troca que, às vezes, vai ter conflito. E isso está muito forte nesse ano, inclusive, que a gente começou a abraçar o conflito com mais coração. Porque o que acontece? Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando das pessoas participarem da comunidade e ativamente trazerem quem elas são, o que elas querem, o que elas buscam. Então tem um elemento de autonomia e de interdependência aí. E eu acho que o Ninho está cada vez mais uma comunidade, muito mais do que, sei lá, um curso ou um processo conduzido por uma pessoa, à medida em que mais e mais pessoas têm participado e se adonado do Ninho, para poder pensar, esse tipo de discurso me doeu, vamos conversar sobre isso? Isso que a gente fez nesses últimos encontros não estava funcionando, vamos pensar em outra coisa? Nossa, eu quero tocar produção de textos e publicação no Medium. Bora fazer isso? E aí a gente tem as pessoas assumindo coisas dentro do Ninho, no sentido de assumir os seus desconfortos, e aí a gente passa semanas discutindo algumas coisas, e é importante olhar para isso, porque é aprendizado. A gente passa criando elementos, enfim, como os desafios que a gente tem de publicação de textos no Medium,
que toda a condução disso não está comigo, tá com a Dani, que está aqui, e mais a Ana, que é uma outra participante. E isso é bonito de ver, porque essa noção de comunidade, ela começa a ir para essa pluralidade do que é possível, se isso faz sentido. É isso. Falei horrores. A gente tem uma regra no Ninho que é não se desculpar nem se justificar, porque, enfim, a gente faz isso automaticamente só para ficar se chicoteando. E eu estava prestes a... E eu comecei a fazer isso agora. Então eu parei. Isso sempre gera bons motivos de riso, porque, enfim, a gente se pega no pulo quando a gente começa a fazer isso de novo. No início é sofrido, mas depois fica engraçado. A gente ainda tem 19 minutos nesse encontro. Eu queria ver se vocês querem experimentar um tipo de exercício de escrita criativa que a gente faz às vezes dentro dos encontros. Ok? Vejo cabeças, vejo mãozinhas, tá ótimo. Então, a proposta vai ser a seguinte. Eu roubei essa proposta do Neil Gaiman, do curso que ele dá no Masterclass. A proposta é que a gente pense num momento em que a gente experimentou vergonha, tá? Puxa aí na mente um momento em que experimentou vergonha e a ideia é simplesmente contar esse momento. Vai ser um exercício curto, de 5, 6 minutos no máximo, porque o tempo está gritando. A proposta é que a gente seja 1 grau mais honesto do que a gente normalmente se permitiria ser num texto. E aí depois, se vocês não quiserem compartilhar, tá tudo bem, mas a gente abre o espaço para compartilhar caso vocês se sintam seguras para isso. Então, vai ser um exercício de 5 minutos para escrever um momento de vergonha que vocês viveram. Eu não consigo fazer uma história sobre mim mesmo, faz uma ficção. Tá tudo bem. Porém, é importante que a gente exerça esse grau extra de honestidade. Conta aquela coisa que tu pensou em colocar no papel, segurou, não colocou, põe. Porque a gente está olhando justamente para esse momento de se abrir e se vulnerabilizar e ver o que acontece quando a gente permite que isso chegue até o papel. Tá claro a proposta? Ok, então, 5 minutos, não pensem muito, não editem, não é para ser maravilhoso, é só para ser um exercício. E aí a gente volta para cá para conversar sobre o texto. Valendo! Ok, nosso tempo esgotou. Fabiana e Zilda, vocês tiveram a chance de experimentar em primeira mão a frustração que a gente sempre sente quando faz esses exercícios. Ouve o PIN e pensa, que droga, eu queria escrever mais. Me dá mais tempo. A não ser que vocês tenham conseguido chegar até o final. Daí, enfim. Mas eu acabei de experimentar essa frustração, porque eu estava escrevendo, eu parei no momento em que a vergonha ia realmente começar. Mas eu queria ouvir de vocês, primeiro, como é que foi fazer o exercício, e segundo, caso queiram, vocês podem ler pra gente. Eu não encontrei a última palavra, mas ela ficou assim, cadê a palavra? Mas enfim, mas foi muito bom. Eu acabei de experimentar um momento de vergonha, que foi gravar meu vídeo para o festival. E assim, foi... Eu vou ler rapidinho, eu prefiro ler, porque eu acho que foi bem fluido, assim, a experiência da vergonha. Foi assim: gravar um vídeo, publicar sem pensar muito, foi um super desafio. Foquei na entrega, na urgência, na necessidade de fazer logo. Ensaiei a fala, mas quando gravei foi valendo. Não me pintei, procurei o sol, que me dá energia, e estar confortável. Para isso, sentei no chão, me encostei na parede e comecei o vídeo. Olhar depois me trouxe a vergonha, porque o olho sentiu a força do sol e ficava fechando.
As rugas que os anos trouxeram também ficaram evidentes, luz e sombra desenhadas pelos raios do sol. Mas foi tão passageira essa vergonha que valeu. Valeu porque foi a ação, porque fui para a ação, e sou muito do mundo das ideias. Valeu porque me expus, e sou tímida quando se trata de falar em público. E valeu porque a vida acontece quando nos desafiamos. Essa vergonha, entre aspas, desenvolveu mais a minha musculatura do... Essa última palavra que ficou instalada. Foi do alto um monte de coisa, sabe? Da autorresponsabilidade, de ver que eu tenho força e de que se expor não necessariamente deixa a gente destruída, mas realmente mais fortalecida, sabe? É isso. Bacana. Obrigado por compartilhar. Pelo bem do tempo, acho que a gente pode... Eu tô louco para comentar, porque eu gosto de comentar as coisas. Mas pelo bem do tempo, eu queria ouvir também as outras pessoas. E aí, no final, acho que eu faço um comentário geral só para não perder a oportunidade. Mais alguém quer comentar ou ler? Eu posso ler. Sim, Opa, Dani. eu tô sem a Leia sem a porque câmera, um desculpa. rápido comentário, que eu também, pegando só a questão da Fabiana, que eu também tenho muita dificuldade em me ver nos vídeos. Esse é um momento de vergonha máxima, mas Dani, leia, por favor. Não, eu também estou nesse vergonha, por isso que eu nem liguei a câmera hoje, porque eu não estou me sentindo em condições de estar com a câmera, mas o meu texto ficou bem curtinho, eu vou ler para vocês. Na fila para pagar o almoço, meu filho de apenas 2 anos, uma criança linda, do tipo que chama atenção para sua graciosidade, pergunta ao moço que estava atrás de nós: "Você é menino ou menina?" Suei frio e quis me esconder num buraco, tal qual um avestruz. "Sou menino, igual a você." Não satisfeito com a resposta do moço, Mateus olha para mim e diz, se justificando, que achava que meninos não tinham peito grande. Se eu pudesse, sairia correndo sem pagar, mas me mantive firme na fila, evitando olhar para trás, enquanto minha mãe levava o Mateus para brincar no parquinho, longe de qualquer possibilidade de distinção de gênero pelo julgamento do corpo alheio. Essa vergonha é verídica. Se passou alguns anos atrás. Uau. Obrigado por ler, Dani. Imagina. Tem uma recente também, tipo ontem, mó vergonha compartilhar com vocês aqui, peraí. O bolo de aniversário. O celular vibra na mesa, revelando uma leve luz e uma notificação que acaba de chegar. Era uma mensagem simples, uma única frase. Davi, vamos fazer um churrasco amanhã na casa do João. Bora! Fazia tempo que eu não via o João, mais ou menos uns 3 anos. Seria incrível comemorar o seu aniversário. Poderíamos ver antigos amigos e escapar por uma noite de uma realidade de clausura promovida pela pandemia. Pode contar comigo, cá. Vou levar o que beber e uma sobremesa surpresa. Contei para minha parceira de vida que no dia seguinte a apresentaria para grandes amigos que há tempo eu não via. Ambos animados com o momento, decidimos criar nós mesmos um bolinho surpresa para o aniversariante. Nossa especialidade, um bolinho de cenoura. Em meio ao agito do dia, corremos e preparamos o bolo. Passada rápida no mercado para pegar algumas bebidas, 99 ativado, e depois de 50 minutos estávamos na sacada da casa do nosso amigo com mais 4 amigos das antigas. Abracei meu amigo que há tempo não via. João, parabéns, trouxe até um bolinho. Falei, que massa, mas parabéns pelo quê? Pelo seu aniversário. Cara, meu aniversário é em agosto, mas fico feliz por você estar aqui. Pensei que se fosse meu aniversário, poderia contar com você. Todos vimos, cantamos parabéns várias vezes e nos divertimos na festa de aniversário mais adiantada e amorosa que participei. Muito bom. Que ótimo, que ótimo. Lu ou Zilda, vocês querem compartilhar o que escreveram? Compartilhar. Estão me escutando agora? Sim! Então, compartilhar, muito prazer conhecer vocês, mas assim, compartilhar Está travando aqui para mim. nem essa vergonha ter
tecnológica que eu me senti assim. Conexão? Zilda, procura, desliga a câmera, Zilda, só para ver se fica melhor, porque está travando muito. Cortou. A gente não te escuta mais. Ai, que pena, Zilda. Congelou. Bom, enquanto a Zilda tenta voltar, tu Não está quer... escutando? Não está escutando? Agora Um voltou. pouquinho. Agora sim. E agora não mais. Não vou falar. Voltou? Não, tá bem. Tá travando muito, Zilda. Tenta desligar o vídeo, que aí talvez o áudio fica mais fluido. Infelizmente. Bom, Lu, tu quer compartilhar? Não, tenho vergonha. Tá bom. Tô brincando, por causa do tempo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu prefiro ouvir seu comentário. Maravilha. Na verdade, eu também quero compartilhar o meu, porque ele tá meio processo, mas não é sempre que eu brinco de fazer os meus próprios exercícios. Essa é um pouco mais antiga, mas vamos lá. No meio de um encontro do Ninho, logo quando um participante lia seu texto para a apreciação do grupo, senti aquele nó no intestino. Cruzei as pernas, apertei as mãos e tranquei a respiração, na esperança de que o mal-estar desaparecesse. Mas não houve jeito. Considerei o esforço que seria necessário para sustentar o desconforto até chegar em casa. Mais 1 hora de encontro, depois pelo menos 1 hora de caminhada metrô caminhada até finalmente estar na segurança do lar. Sentado, talvez eu até aguentasse, mas caminhar e segurar, de jeito nenhum. O suor descia frio pela nuca, a dor só fazia aumentar e as palavras lidas pelo participante já não significavam nada para mim. Sala cheia de pessoas atenta à leitura, ninguém ciente do meu drama pessoal. Acabou o tempo aí. Então vai ficar a curiosidade para saber o que aconteceu. A Zilda tá voltando agora, vamos ver se ela consegue, se a gente consegue escutá-la. Oi, Zilda. Vamos tentar mais uma vez? O microfone está desligado. Isso. Olá, aí. Aí. Agora sim. Então, eu acredito que compartilhar seria essa vergonha, né? De estar me familiarizando com o Zoom. Uma coisa onde todo mundo tá familiarizado. O que está acontecendo aqui? Fui no celular, instalei aqui no notebook. Eu falei, isso não é possível. Às vezes é um desafio mesmo. Mas que bom que... O que eu fiz, na verdade, eu achei tão interessante, porque eu estava meio que perdida, eu não sabia como que vocês faziam isso, né? Assim, então, agora sim que eu vi que vocês estavam escrevendo e depois liam, né? E eu havia escrito no Word, e aí eu meio... E travou de novo. Grande. Zilda, a gente não consegue escutar mais. Escreve no chat como é que foi, que daí a gente consegue ler para você aqui. É que o finalzinho da sua fala travou. Só ouvi até o Word. Aqui. Se consiga escrever no chat, a gente talvez consiga te entender. Uau, travou de novo. Que pena. Então... Que pena que está travando. Com certeza a minha conexão, então, geralmente é boa, mas não sei por quê. Justo hoje. Às vezes acontece. E aí, continuando, eu percebi que como vocês contam, é tão bonito que eu, na verdade, não vale a pena nem eu colocar, porque eu não contei assim. Eu contei uma história como se estivesse conversando com alguém, não uma história de escrita criativa. Eu
Ok, eu preciso comentar isso neste momento. Cada um de nós, a gente tem o nosso próprio jeito de escrever, e contar como quem conversa tem uma qualidade maravilhosa. Assim como contar de uma forma mais literária, muitas aspas aí, mas essa é uma conversa um pouco mais longa, também tem os seus méritos. O que eu acho importante que a gente não perca de vista é que a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente trabalha o texto, ela não é menor do que outras pessoas fazem. Então, se a gente vê, e esse é um dos princípios do Ninho, inclusive, se a gente vê no grupo alguém que a gente olha e pensa, nossa, que demais, que incrível, a gente está olhando para essa pessoa e dizendo, nossa, bacana, gostei, adoraria aprender coisas dessa pessoa, mas tanto quanto possível, a gente quer evitar se comparar, de colocar, nossa, eu não sou que nem essas pessoas, porque não é sobre isso. A única comparação que a gente quer fazer enquanto aprendizes de escrita é com nós mesmos ontem. Essa é a única comparação que faz sentido nesse processo de estar aprendendo e cultivando a nossa escrita. Então, meu convite para ti é olhar para o teu texto não desse lugar de, nossa, mas o texto da Fabi foi tão bom, mas o texto da Dani foi tão bom, mas o texto do Davi foi tão legal, o meu é só uma conversa. Mas olhar para o teu texto e pensar, eu fui para um encontro, com vários problemas no Zoom, eu consegui escrever, em 5 minutos eu coloquei um texto no mundo e ele está aqui. Então, como é que eu cultivo isso para que eu seja cada vez mais capaz de fazer mais textos que eu goste mais, que eu tenha ainda mais coragem e convicção de compartilhar. Então, essa mudança de olhar talvez ajude a gente a caminhar para um espaço de reconhecimento, assim, desse momento, que é, caramba, 5 minutos saiu uma história, saiu um texto. Faz sentido? Muito! Faz todo sentido, em todos os aspectos faz todo sentido. Faz todo sentido. E vou pensar muito, uma grande reflexão. Além do que extrair coisas que ficam guardadas, né? Que a gente às vezes nem gosta de lembrar. Tem isso. E é isso, né? A gente sempre escreve a partir de quem a gente é. Então, resgatar esses lugares, essas lembranças, essas experiências, nossas referências e trazer isso para nossa escrita vai nos ajudando a desenvolver esse nosso processo. A gente está 4 minutos depois do horário de término, então vou aproveitar para amarrar o nosso encontro. Primeiro, eu quero agradecer vocês por terem vindo e participado, se disposto a escrever. Segundo, como eu comentei no início do encontro, o Ninho vai estar, o Círculo, né, que é o encontro das terças-feiras à noite, vai estar com vagas abertas na última semana de julho. Vocês podem ficar sabendo disso por conta da newsletter, me seguindo no Instagram ou acompanhando o grupo do Telegram do Ninho, que vocês conseguem acessar pelo site do Ninho. E foi um prazer inenarrável estar com vocês neste sábado. Obrigado, gente. Prazer conhecer vocês. Muito bom. Obrigado demais. Obrigada. Obrigado, galera. E que Uma tenham delícia. um grande sábado. Vocês também. Obrigada. E eu vou aproveitar e já vou até colocar essa minha vergonha, publicar minha vergonha. Acho justo. O mundo merece. Obrigada, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Nos vemos no Ninho. Beijo. Beijão. Até mais aí. Tchau, tchau.